Agradecemos a todos que têm estado durante a semana estudando a palavra de Deus, né? Estamos de volta depois de umas dificuldades, né, de saúde. Deus nos abençoou, estamos aqui de volta. Vamos fazer uma breve oração para que eles nos conduzam. Nosso Deus e Pai, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é uma vida de oração. E oração para Deus faz parte, né, do plano da redenção. Deus traçou um método, né, desenvolveu um método, uma forma, né, de que qualquer ser humano pudesse entrar em contato com Deus de forma sem impedimento. E isso Deus colocou a oração como um meio para isso. Salmo 116, verso 1 a 2 diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Num passado distante, não existia Bíblia, não existia Escrituras. A Escritura hoje serve muito para nós termos comunhão com Deus, mas no passado a oração era o meio de contato com Deus. E hoje permanece também da mesma forma. Salmos 86, versos 1 a 3 diz assim: que Deus, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas, Ele se inclina para ouvir o que você está falando. Isso não quer dizer que Deus vai fazer o que você pensa, ou tudo que você pensa, ou não vai fazer nada do que você pensa, né? Então a gente tem que entender, né? Deus é soberano. Ele ouve, ele avalia e ele toma decisões. Salmo 86, verso de 1 a 3 diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Então a gente tem que buscar a Deus em oração. Temos que clamar a Deus em meio às nossas necessidades, nossas dificuldades. Guarda a minha alma, pois sou santo. Santo significa separar. Não quer dizer que não peca. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ó Deus meu, salva teu servo que em ti confia. Então tem que aprender a confiar em Deus em meio às adversidades da vida. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Como é que a gente clama a Deus todo dia? Todo tempo, todo dia? Nós vamos entender. Provérbios 28, 9 diz algumas coisas que são importantes a gente se lembrar para que Deus possa ouvir as nossas orações. Aqui diz que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então, se você não ouve, não aceita a lei de Deus que está nas Escrituras, a sua oração não vai ser aceita. A Bíblia é clara sobre isso aí. Salmos 120, verso 1 diz: Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Então, na nossa dificuldades da vida, nós temos que clamar a Deus em oração. Salmos 17, 1 diz: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor. Então, a gente tem que buscar a Deus pela justiça dele, não porque nós sejamos bons. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, outra coisa importante, além de a gente dar ouvidos à lei de Deus, é que nossos lábios não devem ser enganosos quando a gente faz a oração. Se a gente tentar barganhar, tentar enganar Deus, tentar fazer algum uso, né, de formas erradas, né, com lábios enganosos. João 9:31 diz: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. E aí fica complicado, né? Que todos nós somos pecadores. Quem são esses pecadores aqui? São os pecadores, ele diz assim, que são perseverantes no pecado, aqueles que teimam, mesmo Deus dando condições da pessoa saber a verdade e ela ter condição de mudar de rumo, ela não quer mudar de rumo. Então, esses aí que são esses pecadores aí, que a Bíblia diz que Deus não ouve. Diz, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve. Então, fazer a vontade de Deus é viver de acordo com os propósitos que Deus nos revela na Bíblia, nas Escrituras. Salmo 66:18 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se a gente estiver envolvido com a transgressão, com o pecado de forma, né, persistente, dificilmente Deus vai ouvir a nossa oração. Diz aqui que não vai ouvir. Salmo 145:19 diz: Ele cumprirá os desejos dos que o temem. Então, aqueles que temem a Deus são aqueles que respeitam e fazem a vontade de Deus. Aí Deus diz aqui que vai cumprir o desejo dessas pessoas.
ouvirá o seu clamor e o salvará. Então, aqui Deus está dando uma promessa para mim e para você. Se a gente ainda não está seguindo os conselhos de Deus, nós devemos tomar a decisão a partir de agora. E aqui Salmo 41, verso 1 diz: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a gente tem que aprender a esperar com paciência. Isso não é fácil, é difícil. Mas é o caminho que Deus trilhou, traçou, né, para mim e para você, para que a gente possa seguir cada vez mais em comunhão com Ele. E aqui fala um exemplo de Daniel, um homem que foi um homem fiel, no sentido de que ele temia a Deus, respeitava a Deus e fazia a vontade de Deus. Diz, Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Logo no primeiro capítulo do livro de Daniel, vemos sua decisão. Qual? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele sabia que aquilo estava dedicado. Ainda hoje a gente tem que ter muito cuidado para não comer comidas dedicadas. E a gente tem que perguntar, às vezes, em determinados lugares que você vá, que aquilo foi dedicado, ou seja, foi, né, orado, né, em nome de alguma entidade, de alguma, né, algum Deus, né, que a Bíblia chama de falso Deus. Nós não podemos participar dessas comidas. E diz, lemos sobre Daniel e seus 3 amigos. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Então, como eles foram decididos fazer a vontade de Deus, Deus abençoou eles, dando o quê? Conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria da época. Mas diz aqui, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visões. Ele tornou-se o quê? Um profeta. A Bíblia afirma que Daniel era sábio. Aí podemos ver várias passagens aqui, Daniel 1:20, Daniel 2:14 e outras passagens, né? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Daniel 4:9, Daniel 4:18, né? 5:14, 6:3. Além disso, ele era muito amado pelo céu. E a Bíblia fala isso em Daniel 10:11, Daniel 9:23. E a fonte, né, que eu adquiri esse texto foi da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre, né? 2026. E em Daniel 2:19-22 diz assim: Então Daniel, né, passou por muitas dificuldades, uma delas foi que foi, né, falado, né, que ia matar todos os sábios quem não revelasse uma visão que o Nabucodonosor teve, né, num sonho. E aí diz que ele orou, intercedeu a Deus, né, para não morrer, e diz que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Então Deus, nosso Deus, é Deus de quanto tempo? De eternidade a eternidade. E dele são a sabedoria e a força. Nós temos que buscar, né, em Deus sabedoria e força. Diz mais aqui: Ele muda os tempos, e os tempos envolvem o quê? Calendários, né, as estações do ano, né? Deus muda, então não é obrigatório ser como é hoje. Deus pode alterar isso aí. Ele remove os reis e estabelece reis. Então nós podemos dizer que Deus faz essa ação ao longo da história da humanidade. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento a quem? Aos entendidos. Basta, né, que nós clamamos, né, que nós pedimos, né? Diz que ele, nosso Deus, revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele, né, com ele mora a luz. E aqui fala em Lucas 16:1, diz que Deus, né, se nós formos fiéis a Deus, né, nós teremos o quê? A bênção de Deus. Diz que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo também é justo no muito. Então a gente tem que, né, estar sempre verificando, avaliando, né, a nós mesmos e as pessoas também. Se ela não for fiel no pouco, também não vai ser no muito. Provérbios 28:20 diz assim: O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então aí Deus dá para nós, a mim, a você, conselhos importantíssimos, né, para a nossa vida do dia a dia. Apocalipse 1:5 diz assim: Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então aqui é um resumo, né,
do papel que Jesus assumiu como quando ele tornou-se ser humano. Ser o quê? Testemunha fiel. Ser o quê? O primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Diz aqui, aquele que nos amou e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, são atos que Deus pratica para mim e para você, e tem validade até hoje. E aqui diz, como é que nós devemos orar? Diz que a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Então, eu também posso dizer que a gente tem sempre que estar buscando ser amigo de Deus, e Deus seja nosso amigo. Daniel 6, de 10 a 11, diz, depois Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e orava e dava as graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então a gente pode entender aqui que Jesus nos ensinava a orar o quê? De joelhos. Nos ensinou a orar o quê? Em pé, né? Sentado também. Então aqueles homens foram juntos, acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então a gente pode entender aqui, meus irmãos, que Daniel, sempre Deus teve buscando, né, guiar Daniel para que ele cumprisse determinados propósitos. Lucas 22, 39 a 42 diz assim, e saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, então Jesus tinha o costume de ir para onde? Para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. Então Jesus nos dá aqui um conselho importantíssimo. Ele tem que orar para não entrar em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 150 metros. Pondo-se de joelho, não, tiro de pedra mais ou menos 30 metros, né? O tiro de arco aqui é 150 metros. Pondo-se de joelhos, orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então Jesus aqui, sendo Deus, ele não usou o poder divino, ele viveu como ser humano para nos mostrar o caminho que nós temos que trilhar. Às vezes nós vamos estar numa situação difícil, né, que as pessoas, né, vão tentar fazer, né, que Deus, né, como diz aqui Jesus, né, fazer a vontade de Deus. A gente tem que orar, tem que expor as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, mas que seja feita a vontade do nosso Deus, o Pai. E ele diz aqui, ó, que era comum orar em pé, era comum nos tempos bíblicos. A Bíblia também registra o quê? Pessoas que oraram sentadas. Outras se prostraram com o rosto em terra. Postura menos relacionada à oração, geralmente associada à submissão diante de um superior. Então, a Bíblia mostra, né, que tem várias formas de orar, no sentido de postura. Não tem uma errada. A errada é quando você não tem respeito, não tem consideração pelo que você está fazendo para com Deus. E aqui diz que Enoque, né, um grande homem, nosso ancestral, andou com Deus. Gênesis 5, 21, 24. Viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhos. Então Enoque era um homem, né, que era um homem como nós. Né? Um homem fazia parte da sociedade, só que a sociedade naquela época estava numa situação muito crítica. Mesmo assim, ele conseguiu andar com Deus. E diz que todos os dias da vida dele foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Deus levou ele. Né? Então, Romanos 12, de 11 a 13, diz assim, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos em quê? No espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, são características que nós temos que assimilar, todos nós temos que alcançar, né? Se alegrar na esperança da volta de Jesus, e ser fazer parte do povo de Deus, ser paciente na tribulação, quando vier as dificuldades e problemas, perseverar na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então, a gente também pode expor, né, as nossas necessidades aos irmãos da fé, né, nos cultos, né, e alguns momentos também de reunião com o povo de Deus. Hebreus 11:5 diz que pela fé Enoque foi trasladado
para não ver a morte. Então aqui está bem mais explicado. Não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradou a Deus. Então Deus chega em algum momento que ele resolveu levar Enoque. Nós também seremos levados, né, para estar com Jesus. Fé em Deus. E no livro Patriarca Oferta dá mais detalhes para mim e para você. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Então, no meio do trabalho do dia a dia, ele permaneceu em comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, ou seja, sozinho, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Diz que, tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Que bênção, né? Até os ímpios contemplavam com admiração a expressão celestial no seu rosto. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos a gente percebe, mais o mundo vai perceber a mudança na sua vida. Moisés era um grande líder, né, consagrado, mas também a gente tem lições aqui sobre a vida dele. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Moisés pediu para que Deus fosse com o povo e com ele. E Deus disse, né? Então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou como saberá agora se que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados? Eu e teu povo e de todos os povos que há sobre a face da terra. Então Deus aqui tem uma função importante, que é o quê? Conduzir as pessoas, conduzir os países também. Acaso que não é por andares tu conosco de modo sendo separado, e o teu povo e todos os povos que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés, farei isso também, que tem dito, porquanto achaste graça nos meus olhos, te conheço pelo nome. Então Deus, meus irmãos, dependendo de nós, né, povo dele, Deus também faz o bem a outras pessoas também por causa da nossa intercessão. Então ele disse, rogo que me mostre a tua glória, porém ele disse, eu farei para passar toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Aqui é interessante essa passagem, né? E outra passagem que tem lá no Apocalipse, que diz que nós vamos ver Deus face a face. Então, Deus alterou a realidade do que existia no passado, né? E agora estabeleceu a nova realidade, né? E aqui diz claramente sobre isso, né? Aqui, ó. Só um momentinho. Aqui, ó. Apocalipse 22, verso 4. Verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Então, nós, no futuro, depois que Deus restaurar todas as coisas, nós vamos ver o rosto de Deus face a face. Que benção, né? E aí Deus fala o seguinte, que ele é quem conduz os eventos, meus irmãos. Êxodo 32 e 33, chega uma hora que Moisés, né, pediu a Deus, né, e reconheceu o grande pecado, né, fazendo para si Deus de ouro, a questão dos deuses de ouro. E ele pediu perdão, né, ao povo e disse, não risca-me, peço de teu livro que tens escrito, que a Bíblia chama de livro de memorial, sendo registrada a vida, né, de cada um de nós. Então disse o Senhor Moisés, aquele que pecar contra mim, é este que eu vou riscar do meu livro. Êxodo 33, verso 11, diz o seguinte, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então Deus quer ser meu amigo e teu amigo, né?
E aí nós temos, né, entender que amigo, né, existe amigo mais chegado que irmão. Depois tornava-se para Arraial, mas o servidor Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então Josué já estava sendo treinado no dia a dia para substituir a Moisés. Diz que Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus repetidas vezes. Recorreu ao Senhor quando o povo teve sede, quando teve fome e em momentos de profunda aflição. E aí, meus irmãos, nós temos que entender, né, que Moisés relembra o que aconteceu no passado. Né? Logo após a aliança no Sinai, quando o povo fez o quê? O bezerro de ouro. Tive medo da ira do furor de Yahvé, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor escutou a Moisés. Então, Deus diz que nós devemos orar um pelos outros, orar pelas pessoas, orar pelos líderes, né? Que estão aqui tomando decisões de salvação ou perdição para as pessoas. Diz que Moisés recordou que fiquei prostrado diante de Yahvé durante aqueles 40 dias, 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Então ele ficou lá intercedendo. Deuteronômio 18, 15 diz assim: Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés, né, recebeu a inspiração, né, pode ser, né, de Deus, né, e trouxe essa mensagem, né, que haveria um profeta que ia aparecer similar a ele no futuro. Aí diz: a ele ouvireis. João 1, 45, 49 diz assim: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei, ó. E os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e diz: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dor. Então nós temos essa dificuldade, né, de não reconhecer a palavra de Deus, não ler da maneira correta, não entender também da maneira correta, e isso prejudica nós mesmos. E aqui disse, né, Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, e vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, em vários momentos da Bíblia mostra claramente que é o entendimento, né, que Jesus era Deus. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, Jesus, o Pai, o Filho, né, o Espírito Santo, representa o ser eterno. E diz aqui, no livro Caminho a Cristo: seu coração repleto de amor de Deus se internece com as nossas tristezas de expressão de pesar. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam a sua mente. Nós temos que aprender a entregar para Deus todas as coisas que perturbam a nossa mente. Nada é grande demais para que Ele possa suportar, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Que bênção, né? Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Não há um só capítulo de nossa existência que não seja escuro demais para Ele ler. Nem dificuldade alguma tão complicada que Ele não possa resolver. Que bênção, né? Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, sem oração sincera que escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que lhe desperte imediato interesse. Aqui fala: as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares, meus irmãos, e plenas como é que se não houvesse uma outra pessoa que quem tivesse dado seu filho amado. Abacuque 3,6 diz: Deus parou e mediu a terra. Então a terra tem medidas, né? Separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, né? Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. E aqui diz algo para mim e para você. Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. A natureza dele é essa, não vai ser alterada por causa de pecado, por causa de problemas. E nós temos que permanecer nele até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom fim de semana. E já deseja-te um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, o pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.